Então, pessoal, vamos continuar falando sobre os compostos orgânicos. Nós já falamos sobre os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que apresentam somente carbono e hidrogênio na sua fórmula. Eu vou começar agora a falar sobre os compostos aromáticos, que é um tipo de hidrocarboneto específico que apresenta características específicas. Então, eles têm, por isso que eles são falados à parte, né? Bem, os compostos aromáticos, eles apresentam o anel benzênico, o anel aromático, que é aquele ciclo de 6 átomos de carbono ligados entre si, sendo que entre esses carbonos existem ligações duplas e simples alternadas. Então, na prática, é impossível determinar onde se encontram as ligações duplas e simples, entre quais átomos de carbono que acontecem ligações duplas ou simples. Por quê? Porque essas ligações duplas, elas se alternam. Os elétrons da ligação π, eles se alternam. Então, é mais viável, é mais correto apresentarmos as ligações na forma daquele círculo central, que indica, então, a alternância das ligações π, das ligações dupla e simples, certo? Bem, os compostos aromáticos, eles podem aparecer na forma de mononucleares, que seria quando aparece um único anel aromático, ou polinucleares, quando tem 2 ou mais anéis aromáticos. Então, o benzeno é o primeiro dos hidrocarbonetos aromáticos que apresenta, então, um anel aromático, 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio ao redor. Então, nas cadeias mononucleares, podem ocorrer a substituição dos hidrogênios por ramificações. Então, ali do ladinho eu tenho o anel aromático, um anel aromático somente, chamado de benzeno. Ao lado, um dos hidrogênios foi substituído por um radical metil. Então, o composto formado, aquele segundo composto ali, ele é chamado de tolueno. Então, o tolueno ou também metilbenzeno, mas é mais usual o nome tolueno. Do lado, temos 2 hidrogênios substituídos por radicais metil. Então, o nome usual desse composto aqui do lado é o xileno, ou poderia ser 1,2-dimetilbenzeno, ou ainda poderíamos utilizar o prefixo orto. Então, orto indica posição 1 e 2 para os substituintes. Quando os substituintes estão na posição 1 e 3, nós podemos usar o prefixo meta, e quando a posição for 1 e 4, a gente utiliza o prefixo para. Então, observem aqui embaixo, né? Então, aqui eu tenho a posição, o primeiro aqui, posição orto, posição 1, 2, do ladinho meta, e aqui do lado, então, a posição para, tá? Mas é correto também utilizarmos os números. É importante que vocês reconheçam quando aparecer orto, meta ou para, mas quando for para vocês nomearem, poderão utilizar também os números 1, 2, 1, 4 e assim por diante. Bem, quando nós falamos em radicais aromáticos, radicais são substituintes. Então, imaginem uma cadeia de átomos de carbono e nesta cadeia eu tenho um radical aromático. O primeiro radical que aparece aqui, olha, é o fenil. O fenil, ele vem do benzeno. Né? Então, observem que a ligação aqui, que eu estou circulando em amarelo, a ligação na cadeia principal acontece diretamente no anel aromático. Então, esse radical ele se chama fenil ou fenila. Ele é chamado de radical arila, certo? E também existem os radicais alcoílas. O que é um radical alcoíla? Ele vem do tolueno. Então, aqui seria o tolueno. Ele perde um desses hidrogênios aqui
e ele se liga à cadeia carbônica através deste carbono que está fora do anel aromático. Então, esse radical aqui, ele se chama benzil ou benzila. Depois a gente vai ver alguns exemplos de nomenclatura que utilizam esses radicais, tá? Bem, para os aromáticos polinucleares, que tem 2 ou mais anéis, existem os aromáticos com núcleos isolados. Então, por exemplo, aqui, 1,1-difeniletano, como foi comentado, então, a cadeia principal seria aqui o etano, com 2 átomos de carbono, e no caso, o radical, olha, é um anel aromático, outro anel aromático ligado diretamente à cadeia principal. Então, aqui, a cadeia principal, na verdade, é o etano, né? O etano é que é a cadeia principal. E o difenil são os 2 radicais fenil que estão ligados à cadeia principal. E do lado, tem 2 núcleos, mas que não são conjugados, né? Então, um núcleo ligado ao outro. Então, os dois anéis perderam hidrogênios e se ligaram entre si. Neste caso, eu tenho um anel como cadeia principal, que seria o benzeno, e o outro anel como radical, que seria o radical fenil. Então, por isso que o nome é fenilbenzeno. Percebam a diferença entre esses 2 compostos. E quando os núcleos forem condensados, eles apresentam nomes próprios, nomes específicos, tá? Então, temos o naftaleno, que eu tenho 2 núcleos condensados, o antraceno e o fenantreno. Então, eu não quero que vocês se preocupem com essa nomenclatura, porque quando for necessário vocês vão poder consultar, enfim, né? É bom que vocês saibam que ela existe, que vocês saibam identificar, né, o que é um composto aromático, enfim, mas a nomenclatura, propriamente dita, só esses principais mesmo que é importante que vocês saibam. Bem, quais são os compostos principais que aparecem no dia a dia, enfim? Os aromáticos, eles participam de várias aplicações na área farmacêutica, alimentícia, química, entre outras aplicações. Então, o benzeno, olha só, o benzeno, que é o mais simples de todos, né? Ele é utilizado como solvente e na obtenção de inseticidas. Então, é um solvente orgânico bastante utilizado, é um solvente apolar, né? Um solvente para compostos apolares, muito utilizado. E também é utilizado como ponto de partida na síntese de diversas substâncias, como fenol, que a gente vai ver mais adiante o que é um fenol, a anilina, o tolueno, ácido benzoico, o estireno, que é um polímero, entre outras substâncias. Então, o benzeno ele é muito importante na área química, principalmente. O tolueno, que está aqui do lado, que é o metilbenzeno, né, o nome usual dele é tolueno, ele é um dos ingredientes de certas colas que, ao serem cheiradas, produzem excitação tipo alcoólica, falta de coordenação, fala desarticulada. Então, ele é extremamente tóxico e pode resultar em coma e até mesmo em morte. A partir do metilbenzeno, a partir do tolueno, produz-se um explosivo extremamente utilizado para fins pacíficos ou militares, que é o TNT, trinitrotolueno. Então, é um explosivo bastante utilizado, né? E é obtido a partir do tolueno. O naftaleno é uma substância, é o componente principal da naftalina, que é aquela bolinha branca que tem um cheiro bastante forte, né? Usado para desinfectar lugares, enfim. O antraceno, que está aqui do lado, então 3 anéis aromáticos, né? Ele é uma importante matéria-prima para a fabricação de corantes. E a estrutura do fenantreno, está aqui do ladinho também, fenantreno, por sua vez, é o esqueleto de uma importante classe dos compostos naturais, os esteroides. Bem, abaixo nós temos o benzopireno, então o principal exemplo dessas substâncias causadoras de câncer
é o benzopireno, que é uma substância formada a partir da queima do fumo, na fumaça do cigarro, em gases de escapamentos de carro e na queima de carvão de churrasco. Já devem ter ouvido falar sobre substâncias tóxicas produzidas durante o churrasco, né? Então, uma das substâncias tóxicas é o benzopireno, que sai na fumaça, então, durante a queima. É um gás, né? Então, como nós já vimos, a nomenclatura dos compostos aromáticos ela é bastante particular. Quando tivermos um único anel benzênico, a nomenclatura é feita da seguinte forma. Então, o anel benzênico, um único anel benzênico, será a cadeia principal e as ramificações, então, deverão ser citadas anteriores à palavra benzeno. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma ramificação do tipo etil e duas do tipo metil. Então, a nomenclatura vai ser em ordem alfabética, né? 3-etil, 1,2-dimetilbenzeno. Por que começou a numerar a partir do metil? Geralmente, a numeração começa a partir das ramificações mais simples. Ou no carbono que tiver duas ou mais ramificações. No caso do anel aromático, vai ter só uma ramificação por carbono. Então, começa da ramificação mais simples. Aqui do lado, então, eu tenho o 1,4-dimetilbenzeno, ou eu posso usar aqui aquele orto meta-para, então seria meta-dimetilbenzeno, certo? Também é possível utilizar. Então, aqui, quando existem duas ramificações, eu posso usar tanto os números 1, 2, 1, 3, 1, 4, quanto os prefixos orto, meta e para, como nós já comentamos. Bem, embora haja uma nomenclatura oficial, é muito mais comum utilizarmos os nomes particulares para esses compostos derivados do benzeno, como, por exemplo, aqui o primeiro naftaleno, o tolueno ao invés de metilbenzeno, o antraceno e assim por diante, tá? Bem, aqui eu trouxe outros compostos que apresentam o anel aromático e que pertencem a outras funções. Então, o primeiro ali é o tolueno, que pertence aos hidrocarbonetos, que também tem um nome diferente, né? Do ladinho, olha, é o fenol, que é uma outra função orgânica, porque ele tem o oxigênio aqui na fórmula, né? Do lado, olha, a anilina, que é uma amina, que nós vamos estudar mais adiante. Lá embaixo, o ácido benzeno-sulfônico, ele tem, observem, o enxofre e o oxigênio. O ácido benzoico, que tem O2 aqui no meio, né? CO2H. A acetofenona, que tem uma dupla O aqui, né? Caracteriza um aldeído. Uma acetona. E, por fim, aqui o anisol, que caracteriza um éter. Esse oxigênio aqui caracteriza um éter, tá? Então, a gente vai estudar esses mais adiante, tá? Só para saber que existe. Aqui eu trouxe outros exemplos de substâncias que apresentam o anel aromático e outros substituintes. Então, o primeiro aqui que aparece é um aleto orgânico, a próxima função que nós vamos estudar, tá? Então, eu tenho 3 átomos de cloro ligados ao anel benzênico. Então, eu preciso indicar em quais carbonos estão esses átomos de cloro, indicar o cloro e dizer que apresentam o anel aromático. Então, a nomenclatura dele vai ser 1, 2, 3, posição dos carbonos, tricloro, porque tem 3 átomos de cloro, benzeno, que é a cadeia principal. A gente já vai ver essa parte de aletos, aí vai ficar mais claro para vocês essa nomenclatura. Aqui, quando tem substituintes diferentes, né? Então, observem, aqui nós temos o ácido sulfônico, que nós vamos estudar mais adiante, e o flúor, 2 átomos de flúor em posições distintas. Então, eu preciso numerar a cadeia, né? Começando pelo ácido, então aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. Então, seria um ácido
2,4-difluor benzeno sulfônico, tá? Não se preocupem por enquanto com essa nomenclatura, porque a gente vai estudar mais adiante cada uma delas, né? Dessas funções diferentes. Só para mostrar que existem. Então, para os compostos aromáticos que apresentam um anel aromático e uma cadeia aberta, existem algumas regras para a nomenclatura. A primeira delas é: se a cadeia aberta for uma cadeia saturada e tiver menos do que 6 átomos de carbono, a cadeia saturada passa a ser um radical, uma ramificação. Então, por isso que, olha só, aparece aqui, ó, butilbenzeno. Por quê? Porque essa ramificação aqui, essa cadeia aberta, com 4 átomos de carbono e ligações simples entre os átomos, passa a ser um radical. E o anel aromático, o benzeno, ele passa a ser a cadeia principal. Por isso que o nome é, então, metilbenzeno. Agora, se a cadeia aberta apresentar insaturação, ou seja, apresentar ligações duplas, ou se a cadeia aberta tiver mais do que 6 átomos de carbono, então esta cadeia aberta passa a ser a cadeia principal. E o grupo C6H5, que é o anel aromático, passa a ser uma ramificação e passa a ser chamado de fenil ou fenila. Então, por exemplo, aqui em cima, eu tenho uma cadeia aberta com 7 átomos de carbono e o anel aromático ligado nessa cadeia no carbono 2. Como tem 7 átomos de carbono, esta cadeia aqui, aberta, passa a ser a cadeia principal. Então, heptano é a cadeia principal. E o anel aromático passa a ser uma ramificação que está ligado no carbono 2. Então, eu tenho aqui 2-fenilheptano. No exemplo de baixo, a mesma coisa. Aparece, então, a cadeia aberta com uma ligação dupla, uma insaturação. Então, dessa forma, esta cadeia aberta passa a ser a cadeia principal, que seria o 2-buteno, cadeia principal, e o anel benzênico, que está ligado nessa cadeia, passa a ser uma ramificação. Então, o que se chama fenil, né? No carbono 2, eu tenho o anel aromático ligado à cadeia principal. Então, 2-fenil, 2-buteno, ou 2-fenil-but-2-eno, que é o mais correto, na verdade, né? Bem, agora aparece aqui um composto um pouquinho diferente, né? Que seriam os anulenos. O nome anuleno tem sido proposto como um nome geral para compostos monocíclicos, um único ciclo, que apresentam, então, estruturas diferenciadas, sempre tendo ligações simples e duplas alternadas. Esses compostos têm número de carbonos diferente de 6. E o tamanho do anel de um anuleno é indicado pelo número entre colchetes. Então, aqui eu tenho 14, entre colchetes, anuleno. Então, esse composto ele tem 14 átomos de carbono. E as ligações duplas e simples aparecem alternadas. E os fulerenos? Fulerenos são moléculas em forma de gaiola e que possuem a geometria de um icosaedro truncado ou de um domo geodésico, tá? Então, o formato está ali do lado. Aparecem pentágonos e hexágonos com ligações duplas e simples alternadas. Então, para ser similar a um esferoide, o fulereno ele tem exatamente 12 faces, com 5 membros, embora essa quantidade possa variar um pouco, né? É importante frisar aqui que cada carbono do fulereno apresenta hibridização sp2. Por que sp2? Porque todos os átomos de carbono que estão presentes tanto nos anéis aromáticos quanto nos fulerenos, enfim, eles fazem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, hibridização sp2.
Aqui, então, aparecem os compostos heterocíclicos. Como o nome já diz, hetero significa que aparece um elemento diferente do carbono no meio do ciclo. Esse elemento pode ser um nitrogênio, um oxigênio, um enxofre, que são os mais comuns, tá? E eles têm uma nomenclatura bem específica. Então, aqui tem o furano, o pirrol, tioreno, então, oxigênio, nitrogênio, enxofre, diazol, imidazol. Então, observem que no meio dessa cadeia, desse ciclo, aparecem átomos diferentes, um ou até dois átomos diferentes de carbono. E aqui eu trouxe alguns compostos aromáticos que aparecem com bastante frequência na bioquímica. Então, nós temos, por exemplo, a fenilalanina e a tirosina, que são aminoácidos necessários para a síntese de proteína e que contêm anéis de benzeno. E ali embaixo, então, a purina e a pirimidina, que são partes essenciais do DNA e do RNA. Observem que aparecem outros elementos, além de carbono e hidrogênio, e o anel aromático está presente. Bem, propriedades, então, dos compostos aromáticos. Os arenos, que são os compostos que apresentam um anel benzênico, né? Eles possuem polaridade baixa, porque são formados somente por carbono e hidrogênio, fazendo com que sejam insolúveis em água, mas são solúveis em solventes polares. Então, aquela regra, né, de semelhante dissolve semelhante, como eles não têm polaridade, são apolares praticamente, eles são dissolvidos em solventes apolares, como éter, tetracloreto de carbono, entre outros. Em condições ambientes, os aromáticos, eles podem aparecer na fase líquida ou na fase gasosa. No caso, os hidrocarbonetos que têm os mononucleares com até 4 carbonos são, em geral, líquidos. Os que se apresentam no estado líquido têm densidade menor do que a da água e, considerando o mesmo conteúdo carbônico, as densidades, em geral, crescem na ordem. Então, alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano e aromático. Então, nessa ordem, ocorre um aumento da densidade. Os aromáticos, então, possuem pontos de ebulição mais elevados que hidrocarbonetos de cadeia normal, de menor massa molar. O benzeno e os outros hidrocarbonetos aromáticos são muito mais estáveis do que os alcenos e do que os alcinos. Por quê? Porque no anel aromático, os elétrons π estão deslocalizados nos orbitais π. Então, por isso que os aromáticos, eles não sofrem reações de adição, como os alcenos e os alcinos, mas em contrapartida, eles sofrem reações de substituição. Então, o que acontece? A gente não vai estudar reações nesse semestre, tá? Mas a reação de adição é aquela onde acontece a quebra da ligação dupla. Então, nos compostos aromáticos, essa quebra ela não acontece facilmente. Já nos alcenos e alcinos, é fácil romper a ligação dupla ou a ligação tripla. As reações que os aromáticos sofrem é do tipo de substituição, onde perde um hidrogênio e entra um elemento diferente. Então, por isso que chama reação de substituição. Bem, os radicais ligados ao núcleo aromático podem ser saturados ou insaturados. E, por fim, uma outra característica importante para os aromáticos é que, como eles têm uma molécula apolar, a interação entre as moléculas, a força que liga as moléculas é do tipo de polo induzido. Então, é uma ligação bastante fraca, por isso que eles são gasosos, a grande maioria, nas condições ambientes.